Ok, estamos gravando então a segunda metade. E aqui tem a explicação então dos principais tópicos que ele fala sobre o campo espiritual. O campo espiritual está a serviço da alma coletiva e da união dos seus membros, todas as pessoas que participam. O campo espiritual une esses membros da alma coletiva por meio de convicções em comum. Constitui, então, o nosso sistema de crenças do nosso clã. A gente tem aqui uns fios pendurados nessa árvore, que são os emaranhados, vínculos que ligam todas as luzes, ligam todos os membros desse clã. E a própria árvore, essa estrutura de madeira, está representando aqui o nosso sistema de crenças. Quais são os sistemas de crenças em que você nasceu? O que é permitido na sua família e que não é permitido, por exemplo, na família do seu marido. Esse é um confronto diário, direto, que acontece com muita frequência. O que é certo num clã e o que não é certo nesse clã se confronta com o sistema de crenças do outro clã. Ao campo espiritual pertencem também a religião, outras filosofias, a cultura, a nacionalidade, a naturalidade, o destino, suas doenças na dimensão familiar, as doenças do seu povo ao qual pertencemos. Então, essa estrutura não é só a nossa família, o nosso continente, né? Desculpem, o nosso país primeiro e depois, num círculo maior ainda, o continente onde a gente mora, vive e depois o planeta como um todo. São vários campos aos quais participamos. Qualquer divergência com relação a tais convicções é associada ao medo de perder o direito a pertencer. Mas esse não é o medo primário, a gente tem essa necessidade básica que é pertencer, e então isso coloca em risco. Robert Sheldrake é aquele autor que fala sobre, entre outros estudos, sobre o cachorro. Quando o dono decide voltar para casa, vocês já devem ter ouvido falar, como é que o cachorro sabe que o dono resolveu voltar para casa. Assim que o dono tomou a decisão de pegar a chave do carro, descer do shopping, ir para o estacionamento, se dirigir para casa, no momento da decisão de ir para casa, o cachorro já se põe na porta à espera do dono. Ele estudou milhares de situações como essas em Londres e ele observou que a gente participa de um campo espiritual. Ele e Bert foram amigos e eles conversaram muito a respeito desses campos aos quais nós pertencemos. Campo espiritual só pode se modificar sobre a influência sozinho, essa mutação não acontece. Então vamos um pouquinho mais adiante. A transferência. No interior da nossa alma coletiva existem transferências no sentido de que um membro da família pode transferir uma responsabilidade a um outro membro familiar. Ou, no sentido de um membro que não está diretamente envolvido, assume as consequências das ações de um outro, por exemplo, adoecendo ou morrendo. Tais transferências se processam em diversos níveis. Um exemplo de transferência: uma avó casada com um avô, donos de um restaurante, o avô humilhava na frente dos fregueses essa avó, arrastava pelos cabelos no salão, na frente de todos os clientes e a jogava na cozinha. Essa mulher nunca demonstrou raiva, apesar de senti-la. Então, ela excluiu um sentimento. Ela não excluiu uma pessoa, mas ela excluiu o sentimento da raiva. Essa raiva precisa dar vazão por algum lugar nesse sistema familiar. Então, ela é transferida. Esse casal tem uma filha. Essa filha se casa com o marido e eles juntos têm uma filha. Então, a neta dessa mulher que não sentiu a raiva, não deu vazão para esse sentimento, essa neta briga com o marido atual,
com toda a raiva possível. O marido fez algo bem pequeno, mas a briga e a raiva, a ira que toma essa neta é descomunal, totalmente desproporcional ao que o marido, à ofensa que o marido possa ter feito. Colocada a constelação, Bert observou a transferência dessa raiva, dessa avó, para a sua neta. Ok? Vamos um pouquinho mais adiante. Eu estou dando casos clássicos do Bert, mas isso acontece toda hora, tá? A raiva, muitas vezes, por ser um sentimento negativo, aliás, porque rotulamos a raiva como sendo um sentimento negativo, uma negatividade, na verdade, a gente também tem dentro desse sentimento uma parte bem positiva. Se a gente for observar quantas vezes da raiva a gente se movimentou e fez coisas boas com aquilo, tomou decisões e foi para frente, foi para o mais. Então a raiva não é só sempre negativa. Tipos de transferências. Então ele descreve nas páginas seguintes o eu sigo você, eu por você e você por mim e eu também. Essas transferências ele também chama de dinâmicas ocultas, porque essas forças estão influenciando os membros dessa alma coletiva a seguir inconscientemente emaranhados dos outros, de outros membros desse clã. Então eu coloquei aqui ilustrando uma laranja podre, vai contaminar outras laranjas, vai levar com que outras sigam esse movimento, ok? O que muda quando a gente tem consciência? Opa, agora eu não preciso mais seguir você, eu já entendi. Você tem outro destino, você tem outros afazeres. Ai, eu fico só com a minha responsabilidade. Eu não preciso degenerar o meu corpo, adoecer, ficar pobre e assim sucessivamente. Então, no próximo slide. Ordens e desordens do amor. A alma coletiva segue ordens, leis que são pré-determinadas. Você pode até não conhecer, mas assim como a lei da gravidade, a gente não pode tocar, a gente não pode estocar, a gente não vê a lei da gravidade, a gente não tem consciência de que é que puxa o nosso corpo para o chão. Não importa, mesmo que você não saiba como, o porquê, elas estão atuando sobre os seus relacionamentos. Esse campo espiritual obscurece a nossa percepção através do sistema de crença. A gente acredita que esse sistema de crenças é o que há de melhor, é a única coisa que funciona, e então a gente se atrapalha nessas regras do sistema de crenças. Porém, tais ordens constituem fundamentos para qualquer relação. E se a gente se focar nas ordens, a gente vai acertar, vai ter sucesso, vai ter saúde. Então, no próximo, o que ele descobriu? O pertencimento é uma dessas ordens, precisa ser respeitado na nossa alma coletiva, não importa um indivíduo ser feliz. E importa que essa alma coletiva esteja completa. O todo tem prioridade sobre as partes individuais. Essa ordem se transforma em desordem quando alguém é excluído dessa comunidade, apesar de pertencer a ela. Por exemplo, quando alguém diz ao outro: minha vida possui mais prioridade que a sua. Isso acontece quando uma mãe decide abortar uma criança ou doa um filho. A ordem espiritual superior que concede a todos o direito a pertencer, o mesmo direito de pertencimento, não tolera exclusões. Se mesmo assim ocorrer a exclusão, ela coloca o movimento em ação que resgata excluídos utilizando outro membro da família como representante. Este, então, deve representar o membro excluído. Exemplo, o gago. O gago está falando por duas pessoas.
ele está falando aquilo que ele gostaria de falar, e mais o dobro, que é a representação por essa outra pessoa que foi excluída, não teve vez para falar. Movido, então, uma pressão interna, ele também se exclui e se comporta de maneira tal que precisa ir embora. Então, o gago se sente inconveniente, não pode dar uma palestra, não pode falar em público, a opinião dele não é importante, então fica sentado à mesa numa reunião de família, mas não se coloca. Então, essa pessoa também se exclui, tornando-se culpado ou doente ou colocando a própria vida em jogo, chegando no limite até perder a sua própria vida. E a segunda ordem, no slide seguinte, é a hierarquia. Quem nasceu antes do outro tem precedência sobre os que vieram depois. Então, a menina aqui, a filha mais velha, dá os cuidados para o irmão mais novo. O inverso não pode acontecer. O filho primogênito tem precedência em relação ao segundo, independente do sexo. Aqui tem uma ordem bem importante, uma subordem dentro da ordem da hierarquia. O filho primogênito tem precedência em relação ao segundo, independente do sexo. O que acontecia antigamente numa família patriarcal? O pai empresário, o primeiro filho é uma menina, vai para a universidade, estuda administração de empresas, e o pai entrega a empresa e os negócios para o segundo filho, porque ele é homem. Isso é uma desordem de hierarquia, a alma dessa empresa não tolera esse desrespeito, e sim, essa empresa vai ter problemas de sucessão, chegando até a falência, porque não foi respeitada a hierarquia. Entre todos, incluindo os que morreram precocemente ou abortados. O casal, em relação aos seus filhos, tem a primeira posição. E aqui, muitas vezes também a gente observa mães e pais cuidando dos seus filhos com excesso de dar a um limite assim, por exemplo, 10 horas da manhã, o filho na escola, ai filho, o que você quer almoçar hoje? E no dia seguinte a mesma coisa, e no outro dia a mesma coisa, e no outro dia a mesma coisa. Quem é o primeiro? Quem é que decide? É a mãe, é o pai, o que vai comer, quando vai festejar, quanto tempo vai ficar no videogame. Porque senão, imaginem a situação. A mãe virou cozinheira, né? Porque o que você quer comer, o que você quer comer, o que você quer comer, dias consecutivos. Dentro de casa, a suíte, o quarto melhor ficou para a criança, porque tadinho, né? Ele precisa de um banheiro, de facilidades e proximidade, não sei o quê. Esses pais deram demais, essa criança toma liberdades demasiadas, logo vai ofender, vai xingar ao extremo de chegar à violência física. Isso é uma desordem de hierarquia, porque nesse caso os pais não tomaram a primeira posição. Essa hierarquia também vale para empresas e na profissão. O que veio primeiro tem precedência em relação ao que vem depois. E, por último, na próxima slide, já terminamos, achei que tinha mais um. Então, dos slides é isso. Vamos agora... Pode fechar, Tati, por favor. Acho que a Cris tinha... Com relação... Aqui a gente levou um pouco mais de tempo do que planejado e também tivemos problemas com a tecnologia, então nos próximos a gente vai fazer bem mais rapidinho, acho que 25 minutos para revisão é suficiente. Se alguém ficou com dúvidas sobre essa aula, deixa aqui no chat, no final eu abro para as perguntas e respostas. E agora eu gostaria de ir para o livro, se vocês estiverem de acordo. A Cris Desidério tinha se oferecido para fazer a leitura. Cris,
você poderia... Cadê você? Participantes. Vou abrir seu microfone. Oi, tá me ouvindo? Ah, sim, tô te ouvindo. Ótimo. Pelo que Nós estamos... ok, é aquela parte, consciência leve? Isso, assim, a Uhum. consciência leve, correto. A consciência leve. Temos ainda um último capítulo sobre as ordens e desordens em nossa alma coletiva e no campo espiritual que essa alma domina. Falarei um pouco sobre o elemento sagrado, divinizado em nossa cultura, e que ao mesmo tempo justifica as desordens que levam muitos daqueles que nele confiam a doenças, a infelicidade e a morte prematura. Direi algo sobre a boa consciência e seu lado negro, por muitos desconhecido. Essa consciência, que vivenciamos em nossos sentimentos como culpa e inocência, pertence mais à nossa alma que ao nosso espírito. Entramos em sintonia com esse espírito por meio de um movimento criativo que é voltado para tudo, não importa como seja. Podemos ver que a nossa boa consciência tem mais a ver com a alma, com a nossa alma coletiva, quando observamos a diferença entre as boas consciências de cada família. Ou seja, muitas coisas vivenciadas como culpa em uma família são sentidas em outras como virtude e inocência. A boa consciência serve a fins diferentes em famílias diferentes. Qual é a tarefa de nossa consciência leve? Para o que ela deve servir? Ela nos garante, contanto que a sigamos, o direito de pertencimento à nossa família e ao nosso grupo. No final, o sentimento de inocência nos diz apenas que podemos estar certos do nosso direito de pertencimento. É daí que a boa consciência obtém sua importância fundamental para nossos sentimentos e ações. Temos boa consciência quando nos comportamos de acordo com as regras e máximas de nosso grupo. Por outro lado, ao divergir das exigências de nossa família e do nosso grupo, ficamos com má consciência, ou seja, ficamos com medo de estar colocando em risco o nosso direito de pertencimento ou de já tê-lo perdido. Essa consciência nos acompanha em todos os momentos. Ela reage imediatamente através de um sentimento de culpa, antes mesmo de pensarmos nisso. Ela nos possibilita reagir imediatamente e alterar nosso comportamento de forma adequada. A má consciência é um sentimento instintivo, similar ao nosso sentido de equilíbrio. Quando perdemos o equilíbrio, reagimos imediatamente por meio de um movimento através do qual o restauramos sem pensar, antes de nos machucarmos. Essa consciência não tem nada a ver diretamente com o espírito ou com Deus, aqui no sentido convencional, muito menos com uma voz de Deus em nós. Também podemos observar isso quando um animal, por exemplo, um cachorro, fica com má consciência ao perceber que, através de seu comportamento, colocou em jogo o seu direito de pertencimento. Ou seja, essa consciência é um instinto útil, que nos ajuda a perceber, a todo momento, até que ponto ainda temos ou não o direito de pertencer. É um instinto de sobrevivência. Sem essa consciência, não poderíamos sobreviver. Este é o seu lado positivo, de importância vital. Ao mesmo tempo, ela possui efeitos perigosos para a nossa convivência humana. Através de nossa boa consciência, decidimos quem pode
ou não pertencer à nossa família, no sentido restrito e amplo. Ou seja, por meio da apelação à nossa boa consciência, decidimos constantemente com relação ao direito de pertencimento de outros indivíduos a nosso grupo. Não apenas aqueles que se encontram fora de nossa família e de nosso grupo, mas também membros de nossa família. Por meio da apelação à nossa boa consciência, excluímos os membros de nossa família e de nosso grupo. Nós os excluímos com todas as consequências que recaem, tanto sobre os atingidos, quanto sobre a alma coletiva de nossa família. Por exemplo, que outros membros de nossa família, apesar de não terem tido qualquer participação na exclusão desse membro de alma coletiva, tenham de assumir o destino do excluído, incluindo até doenças graves e uma morte precoce. No final, a boa consciência define sobre a vida e a morte. Essa consciência decide quem pode viver e quem deve morrer. Tudo em nome da justiça, sendo que no final a justiça apenas define quem tem ou não o direito de viver. Formulei aqui com todo rigor. Perante a vida não existe inocência ou consciência leve a que alguém possa se referir para dar algo a outrem. Em uma sentença de morte, sim. Uhum. Acho que ficou bem claro, né? É um pouco do que eu já vinha falando, que ele também já vinha falando na aula anterior e no resumo que a gente acabou de ver, né? Cris, podemos continuar? A consciência espiritual. Retorno agora às ordens fundamentais do amor. Primeiramente, a ordem do direito igual ao pertencimento. Por trás dessas ordens, atua também uma consciência. Contudo, ela é diferente daquela que sentimos como culpa ou inocência em nossa consciência evidente. Aqui atua uma consciência espiritual, que serve a uma ordem abrangente. Ela está a serviço da vida, de forma igual para todos. Por isso, essa ordem não é percebida, reconhecida ou imposta pela nossa boa consciência. A ordem da consciência espiritual serve ao amor. A ordem da boa consciência sentida justifica o assassinato. Será que fui muito longe? Todos os grandes conflitos, por exemplo, entre as religiões, nas cruzadas, nas grandes guerras da atualidade, são guerras de consciência, nas quais um lado se sente melhor que o outro, e por isso inocente, devido à própria consciência. Extraem disto o direito de colocar o outro lado a serviço de seu próprio Deus, o Deus da própria boa consciência, e, se necessário, sacrificá-lo por esse Deus, ou seja, matá-lo em seu nome. A segunda ordem da consciência espiritual, a precedência daquele que vem antes sobre aquele que vem depois, dá a cada pessoa o lugar que lhe cabe no todo e que não pode ser disputado com ela por ninguém. Diferentemente da boa consciência, que eleva alguns aos céus pela sua inocência e condena outros pela sua culpa, ela é uma ordem da paz, na qual cada indivíduo pode assumir o lugar que lhe cabe. Ao mesmo tempo, esse indivíduo ascende, como que por si só, de baixo para cima, nessa ordem, sem que isso gere conflitos. Esta ordem é uma ordem de crescimento, tudo a seu tempo, até que tudo, a seu tempo, chegue ao fim e se conclua, sem arrogância. Uhum. Grata, Cris. Gente, tem alguma dúvida com relação a que a gente viu até aqui? Ele refala novamente a respeito do que a gente já
falou no início. Eu não sei porque hoje, a cada 50 minutos está dando uma mensagem que vai cair a conexão. Na semana passada a gente ficou durante 2 horas ininterruptas. E como agora a gente vai começar uma meditação, a minha sugestão é que a gente desarme essa sala, entre novamente para fazer a meditação na íntegra e ficar mais 50 minutos. Então essa aula vai ter 3 partes. Vocês estão de acordo? Vamos desconectar e a gente conecta novamente. Tati, você então grava esse pedaço de aula, a gente vai sair e aí a gente faz uma outra terceira parte, tá bom? Grata. Até já, gente.